Olá a todos. Mais uma vez estou aqui com vocês. Eu sou Cleide Seca, no canal do Professor Seca, e a gente está discutindo a reforma do Código Civil. E eu hoje vou trazer para vocês a novidade é que o código, com a reforma, o Código Civil vai ter as regras da reprodução assistida. Isso não tinha regras? Claro que tinha, né? Mas só que essas regras eram do Conselho de Medicina, eram todas resoluções do Conselho de Medicina. Porque o que acontece? O que pode e o que não pode? Tudo que se refere à medicina, coisas como, por exemplo, eu vou lá e colho colho o sêmen, colho o óvulo e tenho o embrião. E o que faz com que sobrar? E se eu colhi e aí no meio do caminho, que acontece, vocês podem achar que não acontece, mas acontece, no meio do caminho o casal divorcia. Tá lá no meio do caminho da reprodução assistida. Aí o casal se separa. Para início de conversa, pode separar mesmo, porque uma reprodução assistida começa em algo em torno de 30, 40 mil reais. Então é um investimento, já começa a ficar todo mundo nervoso, né? Gastou muito dinheiro, sem falar que a ideia é que vem um filho que vai gastar muito mais, né? Então, às vezes as coisas zedam e aí realmente acontece isso. Horrível falar isso, mas acontece, né? No cotidiano da vida comum. E aí o que acontecia? Você não tinha muitas regras delimitadas disso, né? O Código Civil não determinava, dizia que pode, o que não pode, quem herda, quem não herda. E se no meio do caminho da reprodução assistida a parte morre? O que pode acontecer? Se no meio do caminho um dos dois morre, né, dos dois genitores morre, como é que fica? Quais são os direitos sucessórios, né, essa criança? E aí, mais uma possibilidade. Existe a reprodução assistida pós-mortem. Imagina que meu marido morreu. Eu sempre matando o marido, os maridos vão me odiar. Mas meu marido morreu, mas eu tenho o desejo de ter um filho e tenho um desejo que fosse com ele. A lei, ela determina que isso seja com autorização expressa. Mas isso era regulamentado pelo Conselho de Medicina e não era regulamentado pelo Código Civil. Agora, a gente tem essa regulamentação expressa. E aí eu vou ler para vocês. O artigo 1597 diz o seguinte: presumem-se filhos dos cônjuges ou conviventes, os nascidos ou concebidos na constância do casamento ou da união estável registrada, conforme o parágrafo 1º do artigo 9º deste Código, ou durante o convívio de fato dos conviventes. Para início de conversa, eu tenho que contar que o parágrafo 1º do artigo 9º fala do registro, que é uma novidade na reforma do Código Civil, que fala do registro da união estável, que eu vou falar em outro momento, não é agora. Acreditem em mim, tá lá, artigo 9º, parágrafo 1º. O que aconteceu com 1597? Ela tinha vários incisos e todos foram revogados. Eram incisos totalmente confusos e matemáticos que diziam: presume-se a filiação dos filhos nascidos 180 dias do casamento, da morte do pai. Era uma coisa que não era muito claro, dava para entender, a gente tinha que destrinchar esses incisos, mas isso tudo foi revogado. E agora nós temos o 1598A. O 1598 também foi revogado. O 1598A diz o seguinte: presumem-se filhos dos cônjuges ou conviventes os havidos a qualquer tempo, pela utilização de técnicas de reprodução humana assistida por eles expressamente autorizadas. Primeiro ponto, isso já dizia nas resoluções, né? Precisa da autorização do outro, porque imagina, eu vou sem autorização, eu faço uma reprodução assistida e depois digo assim: olha só, você é o pai, consegui seu material genético e agora você é o pai. Tem que ter autorização para fazer. E isso já era muito bem regulamentado pelo Conselho de Medicina. E aí traz um parágrafo único que diz: a autorização para o uso, após a morte, do próprio material genético em técnica de reprodução humana assistida dar-se-á por manifestação inequívoca de vontade, por escritura pública ou testamento público, respeitado o disposto no artigo
1629Q deste artigo. Depois eu falo sobre 1629Q, porque não vem ao caso agora, eu preciso trazer mais detalhes. Mas o que quer dizer isso? Que você precisa tem que ser inequívoca à vontade. Não basta eu querer fazer uma reprodução assistida com o material genético do meu marido que faleceu, se ele não deixou isso por escrito. Ele precisa deixar por escrito. Por quê? Porque isso vai trazer efeitos sucessórios em relação a isso. Porque se eu tenho um filho, eu viúva, esse filho, em tese, não seria do meu marido, ele já morreu, né? Como é que foi? Então, precisaria disso. Para ter efeitos jurídicos, precisa dessa autorização inequívoca. E o efeito sucessório disso é interessante porque a regra é, a sucessão se dá no momento da morte. Então, se você faz uma reprodução assistida posterior, então aí você traz isso. Ué, mas e essa sucessão como é que faz? Digamos que seja um famoso desse da vida. Ele deixa o material genético dele lá congelado. Mas ele não autorizou. Naquele momento, ninguém acha que vai morrer, né? Então, naquele momento, ele não achou. Ele deixou porque no futuro ele poderia querer ter filhos. E aí, sim, mas ele não deixou autorização. Aí vai alguém esperto, aí deixou um patrimônio, um vasto patrimônio. Naquele momento da morte, no momento da sucessão, de novo, a sucessão se dá no momento da morte. Naquele momento, se não tinha descendentes, essa sucessão muda totalmente, ela vai para o ascendente. E aí, um ano depois, nasce um filho. Como é que fica isso? Esse era o motivo, essa era a necessidade de se regulamentar isso no Código Civil, porque isso gera questões enormes. Isso vai acabar na mão do juiz e o juiz que vai decidir, porque o juiz, a jurisprudência, isso que vai acabar decidindo, porque se não está expresso na nossa lei, aí acaba trazendo questões, dúvidas muito grandes, de quem é, o que faz, como é que funciona. Esse foi o tema que eu escolhi para conversar com vocês hoje. O que vocês acharam? Comentem, deixe seu recado, que eu aguardo vocês aqui, espero que eu aguarde vocês aqui nas próximas aulas.